Olá a todos, salve Maria Santíssima. Aqui quem fala é o professor Micael Amorim, coordenador e fundador do Instituto Cultural Carcarás, aqui em São Luís do Maranhão, e o mais novo colaborador do canal Contra os Acadêmicos aqui no YouTube. Bom, e a partir de hoje eu irei gravar uma série de vídeos que são bem como reflexões e conversas filosóficas sobre alguns livros, livros que foram essenciais para o meu aprendizado, ou livros que serviram de guia nessa minha caminhada filosófica, que esclareceram muita coisa e que trouxeram muita coisa à tona, deixaram essa caminhada que é longa, que é cansativa, um pouco mais amena, um pouco mais confortável. Porque, como diria Chesterton, o homem só consegue ver mais longe quando ele está assentado em ombros de gigantes, Então, sem se adaptar da tradição, da cultura, como diria Ortega y Gasset, filósofo espanhol, o homem ele é um plagiário de orangotango, Ele precisa reaprender a inventar a roda, como um tigre que todos os dias tende a aprender a ser tigre, Graças a Deus, com o homem, com o ser humano, não acontece dessa forma. Todos nós já nascemos montados, assentados sobre um passado acumulado, E esse passado acumulado é riquíssimo, não tanto pelos acertos, mas sobretudo pelos seus erros, O maior legado do homem é o legado dos seus erros. Nós podemos acertar onde os nossos antepassados erraram. Podemos aprender a viver com eles, a ser gente, com eles. E, no caso da filosofia, aprender a filosofar, a buscar as causas primeiras, os princípios imutáveis, buscar de fato construir essa atmosfera silenciosa, espiritual, que possibilita mesmo a atitude filosófica, E, como diria o Aristóteles, nós precisamos aprender com a opinião dos sábios, Toda investigação séria, ela começa sabendo a opinião dos sábios, A opinião daqueles que disseram algo de útil sobre o tema. E é exatamente sobre isso que trata esse nosso primeiro vídeo, que é uma introdução, uma apresentação geral do livro A Filosofia e seu Inverso, do nosso queridíssimo professor Olavo de Carvalho. Bom, e apesar do tamanho, não é um calhamaço, é um livro relativamente pequeno, uma linguagem bem simples, Até para pessoas que não estão tão adaptadas com a linguagem filosófica, com os conceitos usados na filosofia, com a terminologia, vai conseguir ler esse livro tranquilamente. É um trabalho muito bom do professor Olavo, porque nos dá um panorama geral do que é a filosofia, de como estudar a filosofia, Ele tem um capítulo aqui que trata justamente disso, notas, aqui na página 161, notas para uma introdução à filosofia. E isso aqui é sensacional, cara. Você pega isso aqui, você pega essas páginas aqui, que não são muitas, aqui 2 páginas, e você consegue ter um vislumbre do que é a filosofia, de por onde começar, o que fazer na questão dos estudos filosóficos, como agir, que é uma dúvida que é muito comum, sobretudo em quem se interessa pelo tema, mas ainda não iniciou de fato com a leitura, com o estudo mesmo da filosofia. Então, através desse livrinho aqui, você vai ter todas as respostas para esse primeiro momento. O que é a filosofia, como ela se desenvolveu, o que é a cultura filosófica, o que é a tradição filosófica, o que é aquilo que o Olavo chama de técnica filosófica, Porque a filosofia não é uma ciência, mas, no entanto, ela é uma técnica. E essa técnica filosófica se compõe aí de alguns pontos que todos os filósofos fizeram em menor ou maior grau. A gente pode falar um pouco mais à frente sobre isso. Então, o Olavo começa apresentando a discussão nesse livrinho, respondendo uma pergunta crucial para qualquer tipo de investigação, não só para a investigação filosófica, que é responder a pergunta o que é, quid est, Toda investigação sobre qualquer objeto, sobre qualquer assunto, tem de começar com uma definição do tema, o quid est. Se você não definir, não delimitar o tema, você vai estar falando sobre o quê, cara? Você vai falar sobre qualquer coisa, Qualquer coisa pode ser filosofia, qualquer coisa pode não ser filosofia. Então, sem uma definição clara do que é a coisa, você não pode falar sobre as características da coisa, fazer críticas sobre a coisa, dizer como a coisa se desenvolveu ao longo do tempo, você não pode falar nada.
de início você precisa saber o que é, né? O que é essa coisa. E a pergunta que o Olavo busca responder logo no início desse pequeno estudo, né? Desse livro. E ele diz que é de uma incompetência monstruosa um estudioso da filosofia, um professor de filosofia, dizer que filosofia não se define, né? Que não se pode trazer uma definição exata, né, científica, do que seria a filosofia. Bom, não é preciso muito esforço para compreender que isso gera muitos problemas, né? Quando você não traz a definição de algo, você não sabe mais o que é esse algo, né? O que é a filosofia. Alguns vão dizer que filosofia é uma ciência que lida com textos. Mas espera aí, antes de haver textos filosóficos, tratados filosóficos, antes do filósofo usar das técnicas textuais, né, as técnicas expressivas, para expor o seu pensamento filosófico, a filosofia não existia. Ela não tem que existir primeiro na alma daquele que filosofa, ou seja, do próprio filósofo, sem contar que há filósofos que nunca escreveram, né? Há filósofos que não escreveram absolutamente nada. A filosofia começou com Sócrates, e Sócrates não escreveu nada, né? Sócrates não deixou uma linha escrita. Tudo que nós sabemos de sua filosofia, de seu pensamento, vieram de seus alunos, né? O mais conhecido deles é o Platão, que deu continuidade à filosofia socrática, né? Então a filosofia jamais pode ser uma técnica textual ou uma técnica expressiva. Isso é um dos elementos da filosofia, é um dos meios que a filosofia utiliza para expor o seu pensamento, né? É um dos meios que o filósofo utiliza para expor o seu pensamento, mas de forma alguma está limitada a isso, né? a ela. Então, outros vão dizer que filosofia é pensamento crítico, né? Mas espera aí, outras disciplinas não fazem uso também do pensamento crítico? Outras disciplinas não utilizam do criticismo, né, para fazer análise da sociedade, da cultura, de textos, da religião? Então isso não é algo próprio da filosofia, não é algo essencial, né, da filosofia, porque é algo que muitas outras ciências também fazem uso, né, em seus estudos. Há várias definições, né, correntes, né? Filosofia é criar conceitos, filosofia é criar teses, e outros vão dizer que não há uma definição de filosofia. Então Olavo busca clarear as coisas, ele busca dar um rumo, né, resolver a questão, para que se possam fazer estudos posteriores, né? Então, o que Olavo faz com esse livro, creio eu, né, é fincar as bases mesmas do que seria um estudo da filosofia, né, de como nós vamos começar. Vamos começar definindo a coisa, delimitando os termos, né, colocando os pingos nos is, e então continuar daqui, né? Vamos recomeçar a coisa, já que a filosofia no Brasil virou esse circo que nós vemos por aí, né? Virou questão de cargo, questão de ideologia política, né? Hoje em dia, como diria Ortega y Gasset, o filósofo é tudo, né? Ele é cientista político, ele é ideólogo, ele é palpiteiro, né? Ele é jornalista, menos filósofo. Então, para que a filosofia continue existindo, basta que os filósofos continuem filosofando, né? Continuem fazendo filosofia. E é justamente isso que o Olavo nos traz aqui nesse livrinho, né? O que é um filósofo e o que é a filosofia. E logo no prólogo, o professor Olavo vai tratar, né, vai nos lembrar de uma das perguntas mais importantes já feitas, mais significativas já feitas na história da filosofia, que é a pergunta que o Sócrates fez ao sofista Górgias, né? Confrontado sobre o que Sócrates queria saber, ele pergunta o seguinte: quem é você? Pergunte a ele quem é ele. Então, segundo Olavo, essa pergunta é crucial, porque trata de essência, né? O que você é, né? Não o que você busca aparentar ser, né? Hoje nós vivemos com a época de internet, a época de redes sociais, a época de selfie, né? Numa época que valoriza muito o narcisismo, as aparências, né? A vontade de aparecer, onde as pessoas se preocupam muito com a sua aparência, se preocupam em parecer e não ser. E aí há uma diferença monstruosa, abismal, entre a alma do homem medíocre e a alma do homem que de fato faz filosofia. Então essa perguntinha de Sócrates já mostra qual era a sua missão, né? O que ele estava fazendo.
Ele não estava lidando do problema como uma brincadeira, né? Ele estava sendo mortalmente sincero. Ele já estava pressupondo aí, sem, claro, ter o conhecimento histórico da doutrina da confissão, do sacramento da confissão da igreja, ele já estava nos dando uma amostra disso, daquilo que Santo Agostinho iria desenvolver depois em sua obra, né? O método da confissão, de você confessar para si mesmo aquilo que você sabe e aquilo que você não sabe. Você confessar para si, né? Não mentir para si, ver-se de fato como você é, e então você confessar para Deus, né? Porque Deus sabe de tudo, Ele é o ouvinte onisciente. Logo, não há por que mentir, né? E não há meios de mentir, de se fingir, né? de fingir ser outra pessoa diante de Deus. Você é aquilo que você é e acabou, né? Então você não está com treta, você expõe as coisas realmente como você as percebe, você as sente, né? Em seu íntimo, em seu coração, não com segundas, terceiras e quartas intenções, né? Não por interesses escusos, né? Para conseguir vantagens políticas, ou para conseguir agariar um certo respeito do seu meio social, ou para conseguir a aprovação do consenso, né, dos pares, ou para divulgar a mentalidade do grupo ao qual você faz parte. Não é isso. O que Santo Agostinho desenvolve é muito mais profundo, é você falar consigo mesmo, é aquilo que nós chamamos de anamnese, é você rastrear a origem das suas ideias, aquilo que você é, o que você fez, né? E o Santo Agostinho faz isso muito bem nas confissões, quando ele lembra casos, por exemplo, como o do roubo da pera. Você tentar dar uma unidade em tudo isso para aparecer nu, né, diante da sua própria consciência, porque é assim que você está diante de Deus, 24 horas por dia. E é por isso que só se pode filosofar quando se é mortalmente sincero. Então, é isso que Sócrates busca quando ele manda perguntar ao Gorgias quem é ele. Ele não quer saber qual função ele desempenha, não quer saber qual cargo ele ocupa, não quer saber quem o bajula, ele quer saber quem é ele, né? Quem ele é, a sua essência, a sua alma. Então, a filosofia socrática, como nos lembra o Olavo, começa com isso, com uma filosofia moral, certo? Onde o homem precisa limpar, purificar a sua alma, né, dos vícios, de todas as mazelas que a obscurecem, né? Seja o ego, seja o orgulho, seja a vaidade, e também as influências negativas que ele sofre do meio, né? O amaranhado de opiniões que chegam até a sua alma, né? Onde você se perde sem saber quem é você de fato, né? Você não consegue mais distinguir, diante de tantas vozes que ocupam a tua cabeça, a tua própria voz, né? Aquela voz que é a parte mais alta de você, né? Que é você quando ninguém está vendo, né? Que é você quando está em casa, né? E essa parte é que fala com Deus, né? Como nos lembra o Evangelho. Quando rezares, entra em teu quarto, fecha a porta e reza em silêncio, em secreto, que o teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Então, isso é a alma filosófica, né? A única alma que pode iniciar uma aventura filosófica. Tudo começa aí, né? Tudo começa bem aí. Antes de adquirir cultura, antes de adquirir conhecimento, você tem que começar com essa pergunta: quem é você? Porque pode parecer estranho, né? Você pergunta: pô, professor, mas como assim? Quer dizer que eu não me conheço? Infelizmente, meu amigo, a maioria de nós não, né? A maioria de nós não nos conhecemos e passamos a vida conformados com isso, né? Passamos a vida sem de fato saber quem somos, né? E isso é muito, muito triste, é muito ruim, porque nós vamos viver sempre abaixo da situação, né? Como personagens que não têm o controle da sua vida, que mentem o tempo todo para si mesmo ao ponto de acreditarem na própria mentira, né? Como diria o Juan Alfredo César Miller, o guru do professor Olavo, grande amigo, gênio da psicologia clínica. Pessoas neuróticas. E neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita, né? Então você mente para a esposa, mente para os amigos, mente o tempo todo, mente para si próprio, né? Que é onde começa tudo. Mente para Deus, né? Mesmo sendo impossível isso, que Ele sabe de tudo. No final das contas, você passa a acreditar na própria mentira e não sabe mais quem você é. Você está o tempo todo, né? Você está aí o tempo todo desempenhando um papel.
É só isso, uma caricatura. E não se conhece mais. Então uma pessoa assim, obviamente, é incapaz de confessar os seus pecados, é incapaz de analisar a sua própria consciência, né, de fazer o exame de consciência, como ensina a igreja. E não veja isso apenas do ponto de vista religioso, né, doutrinário, mas esse exame de consciência mesmo, que é a anamnese. Né? Você pode ou não pode crer em Deus, mas você tem de concordar que sem fazer esse exame, essa introspecção, você não pode começar uma busca intelectual. Você vai estar perdido no meio de tantas vozes. Então você não sabe mais se é você que está falando, ou se é outra pessoa, ou outro autor que você leu, que você viu em algum momento. Você está falando aqui, tua voz está na esquina. Você não tem mais esse compromisso com aquilo que você fala, com aquilo que você estuda. Né? Você desempenha um papel onde na sala de aula você é o professor e você fala de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, de ética, de moral, de metafísica. E fora da sala de aula, foda-se, né? Você esquece de tudo isso, você tira o jaleco, bate o ponto e você é uma pessoa normal, né? Comum, nesse sentido. Que não se interessa por essas questões e que não guia e não pauta a tua vida por elas. Então, se o estudo da filosofia não for mortalmente sincero para ti, como a ideia do náufrago, da qual falava Ortega, da qual você o faz para viver, não para desempenhar um papel, uma função ou para ganhar dinheiro, mas para conhecer mesmo as coisas, para se conhecer melhor e conhecer o mundo melhor. Se não for, ela é inútil, é irrelevante. Se a tua filosofia não explicar nem a tua vida, ela serve para quê? Para quê? Você está desempenhando apenas um teatro? Né? No pior sentido da palavra. Então é isso que nós, dessas coisas que nós tomamos conhecimento com este pequeno livro do professor Olavo.